Capacidade de direito, ela se confunde com a própria personalidade. É adquirida ao nascer com vida. É também denominada capacidade de aquisição de direitos. Todos os seres humanos, sem qualquer distinção, possuem capacidade de direito ou de gozo, a qual consubstancia-se na possibilidade de ser sujeitos de direito. Então, qualquer pessoa, basta que nasça com vida, tem capacidade de direito. A capacidade de direito, conforme Nelson Rosenwald fala, é a própria aptidão genérica reconhecida universalmente para alguém ser titular de direitos e obrigações. Então, capacidade de fato refere-se à possibilidade de praticar os atos da vida civil por si só. Ela tem gradações, então as pessoas elas podem ser plenamente capazes, relativamente incapazes e absolutamente incapazes. Isso é o que nós chamamos de teoria das incapacidades. Refere-se à possibilidade de praticar os atos da vida civil por si só. A capacidade de fato é adquirida mediante o cumprimento de certos requisitos legais ou biológicos. Legais e biológicos, na verdade, Depende de um critério ou de outro. Então, absolutamente incapazes, eles não podem praticar os atos da vida civil por si só. Os absolutamente incapazes, eles precisam ser representados por alguém. Eles precisam ser representados. E aqui nós temos a figura do menor. Menor pode adquirir um bem, pode comprar uma casa, pode fazer uma compra e venda de um imóvel. Não pode. Não pode, porque eles são absolutamente incapazes, Eles precisam ser representados pelo seu representante legal. Então, absolutamente incapaz, ele não pode praticar os atos da vida civil por si só, não tem capacidade de agir. E do ponto de vista jurídico, a vontade deles é indiferente, porque a vontade dele é substituída pela vontade do representante legal. Os absolutamente incapazes precisam ser representados. E o nosso artigo 3º diz que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, todo aquele menor de 16 anos é considerado absolutamente incapaz para exercer os atos da vida civil. Os relativamente incapazes, eles não podem praticar os atos da vida civil por si só também. Eles precisam ser assistidos. Eles precisam ser assistidos pelos seus representantes legais. Então, o artigo 4º, ele diz que são incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de exercer os maiores de 16 e menores de 18 anos. Percebam, queridos, que os menores de 16 anos, eles são absolutamente incapazes. Aquelas pessoas maiores de 16 e menores de 18, elas são relativamente incapazes. E os maiores de 18 são o quê? Plenamente capazes. A capacidade civil se adquire com a maioridade. A maioridade civil é com 18 anos. Então, a partir dos 18, as pessoas não precisam de serem assistidas nem representadas por ninguém. Podem praticar os atos da vida civil por si só. Os ébrios habituais e viciados em tóxicos também são relativamente incapazes. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos, todos esses também são relativamente incapazes. Eles precisam ser assistidos para praticar os atos da vida civil. A capacidade dos indígenas será regulada por lei especial. Esse é o que fala o nosso parágrafo único. Então, com exceção do critério cronológico, que é o que refere-se à idade, maioridade, capacidade plena a partir dos 18,
menores de 16 são absolutamente incapazes e entre 16 e 18 são relativamente incapazes. Com exceção desse critério cronológico, a incapacidade das demais pessoas ela tem que ser decretada por sentença, né? Através de uma sentença judicial que você decreta não, você interdita aquela pessoa e estabelece a incapacidade dela. E o ato praticado por absolutamente incapaz, sem a representação, ele é um ato nulo, assim, ao contrário do ato praticado pelo relativamente incapaz, onde ele é um ato anulável, quando ele é praticado sem assistência, sem ser assistido, no caso. Cessação da incapacidade e emancipação. A incapacidade termina o quê? Com o advento da maioridade, com 18 anos. Implementou a idade de 18 anos, a pessoa adquire a capacidade civil plena. Então, ele está apto a praticar qualquer ato da vida civil por si só, sem necessidade de ser assistido ou representado. E por meio da emancipação, também se provoca os efeitos da maioridade. Professora, a emancipação cessa a menoridade, é isso? Não, gente, não é isso. A emancipação não cessa a menoridade, ele vai ser menor, mas ele vai poder praticar os atos civis de uma pessoa plenamente capaz, porque acontece a antecipação dos efeitos da maioridade. Ele não cessa a menoridade, ele antecipa os efeitos da maioridade. Esse é um detalhe bastante importante. A pessoa emancipada passa a ser considerada, sob a ótica jurídica, plenamente capaz. Deste modo, pode praticar todo e qualquer ato da vida civil sem necessidade de ser assistido. Sim, outra coisa, para emancipar a pessoa tem que ser maior de 16 anos. Eu não posso emancipar uma pessoa, um jovem de 14, 15 anos, não se pode. A emancipação tem que ser feita com a pessoa de 16 anos ou mais. Então, a emancipação é para aquela pessoa que está entre a faixa etária de 16 a 18 anos incompleto, quer dizer, 17 no caso. O artigo 5º fala que a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa física fica habilitada a praticar todos os atos da vida civil. O parágrafo único ele fala que cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro mediante instrumento público. Isso aqui é a emancipação por ato de vontade dos pais. Os pais vão a um cartório e emancipam aquele jovem, aquele filho, por meio de um instrumento público, mas tem que ser feito por ambos os pais ou, na falta de um, feito pelo outro. Só que essa falta tem que ser comprovada. Você vai ter que comprovar no cartório que o pai ou a mãe, digamos, que o pai ou a mãe já tenha falecido. Então, você leva a certidão de óbito para comprovar que a falta do outro genitor. Pode ser feito também. Se um dos pais não concordarem com a emancipação, a parte que quer emancipar pode pedir um suprimento judicial. Então, ela pode ser feita, é o que fala aqui, a parte final do inciso 1 do parágrafo único. Ele fala independentemente de homologação judicial. Por quê? A emancipação não precisa ser homologada pelo juiz. Ambos os pais podem emancipar o filho sem que tenha necessidade de homologação pelo juiz. Mas se um dos dois se opuser a essa situação, a parte que quiser emancipar pode pedir um suprimento judicial, que aí é essa parte final, ou por sentença do juiz, ou via do tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então pode ser pedido um suprimento de autorização judicial, onde o juiz poderá, ouvido, a parte que está se opondo, suprir a vontade dele. Então, outra causa de emancipação é o casamento, outra pelo exercício do emprego público efetivo, pela colação de grau em curso superior ou pelo estabelecimento civil ou comercial,
ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então, nós temos 3 possibilidades de emancipação. A emancipação se dá de forma voluntária, que é por meio da concessão dos pais, ou de um deles, né, na falta do outro, de ambos os pais ou de um deles na falta do outro, independentemente de autorização judicial. Os pais precisam ir ao cartório e emancipar, e fim, não precisa ser homologado. Não precisa ser também motivada. A partir dos 16 anos, se os pais quiserem emancipar um filho, ele não precisa dizer por qual motivo está emancipando. A emancipação não precisa ser motivada. Pode ser judicial, que é por sentença judicial, e aí a gente tem a parte final do inciso 1 do artigo 5º, que nós acabamos de ver. Pode ser também a emancipação legal, que são as demais hipóteses do artigo 5º, o inciso de 2 a 5 do artigo 5º do nosso Código Civil. E aqui eu deixo para vocês um resuminho, tratando sobre a capacidade, para vocês darem uma relembrada sobre a aula de hoje. E muito obrigada, nós ficamos por aqui e até a próxima.